Que situação lastimável, é desanimador ver o que está acontecendo com a CPMI do INSS. A sorte dessas pessoas que blindam bandidos é que a imprensa brasileira vai fazer um esforço descomunal para que o brasileiro esqueçam quem foram essas pessoas, quem votou para defender bandido. Essa mesma esquerda que atacou a direita e o centro por causa da tal PEC da blindagem, que na verdade é uma PEC das prerrogativas, a verdade é que eles não precisam de PEC da blindagem, porque bandido no Brasil hoje tem a esquerda e os lulistas para os defenderem. E o STF, não se esqueça do STF, não tem ninguém hoje que se compara no que diz respeito à defesa de bandido do que a nossa Suprema Corte. Hoje seria votada a convocação de um bandido, que é esse aqui. Você sabe quem é esse cidadão? Esse cidadão aqui é o irmão do Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Só que esta era a convocação que a CPMI estava aguardando para fazer desde o início, porque já há uma fartura de provas e evidências que o sindicato no qual ele é um dos donos, um dos presidentes, roubou, mas roubou foi muito, gente. Não foi pouco, não. Foi uma loucura o tanto que esse pessoal roubou. E olha o que eles fizeram. CPMI do INSS rejeita pedido para convocar irmão do Lula. José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindinap. Comissão pautou 11 pedidos de convocação, mas requerimentos não tiveram apoio da maioria. Sabe por quê, gente? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. Tá aqui, ó. Este foi o painel da votação. 19 pessoas votaram para proteger um bandido, porque ele é irmão do Lula. Cara, eu fico pensando, se fosse o irmão do Bolsonaro envolvido no esquema que roubou milhões dos aposentados, esse cara era morto numa hora dessa. Mas como é irmão do Lula, olha o resultado da votação. Olha quem que votou para proteger um bandido. Soraya Tronic, Randolfo Rodrigues, Veneziano Vital do Rego, Humberto Costa, Elisiane Gama, essa aqui ela celebra quando ela protege um bandido. José Lacerda, Beto Faro, Rogério Carvalho, Paulo Paim, Leila Barros, que é a Leila do vôlei, né? Vergonha, cara. Átila Lira, Kleber Verde, Orlando Silva, Ricardo Aires, Alencar Santana, Dagoberto Nogueira, Paulo Pimenta, Rogério Correia e Dorinaldo Malafaia. Então, 19 pessoas votaram para proteger um bandido que não é um bandido qualquer isso aqui. Isso aqui é o irmão do Lula. Isso aqui roubou milhões, mas não tem problema, gente. É irmão do Lula, aí pode roubar. Eu achei... Esse vídeo aqui do senador Girão, para mim, explica tudo. A votação do Frei Chico, a secretaria que faça a publicação de 9 a 11, venceu blindaram o irmão do presidente Lula numa convocação importante dessa CPMI, uma convocação para que ele pudesse vir explicar os 600 milhões, ele como vice-presidente, 600 milhões de descontos indevidos que foram movimentados no sindicato Sindinap, que ele é vice-presidente. Importante você saber que 98% dos aposentados que foram roubados, lesados, não reconheceram, não autorizaram o desconto. São 420 mil filiados, segundo a CGU, 98%. Então é algo escandaloso essa blindagem, não é a primeira vez. Vocês que me acompanham estão vendo que já é a quarta blindagem, aliás a quinta, porque hoje foi feita a blindagem também da Daniela, uma publicitária do PT, onde foi identificado aqui também situações suspeitas do dinheiro dos aposentados do Brasil. Então, mas nós não vamos desistir não. O mal se destrói por ele mesmo, por si só. E a gente conseguiu quebrar uns requerimentos aqui que estão chegando num cochilo do governo, que a verdade vai aparecer. Mas você já tirou as suas conclusões.
quem é que quer investigar, quem é que não quer investigar. Não pode mais a turma do PT, a tropa de choque dele dizer que quer de alguma forma, de algum momento, que quer buscar a verdade, que quer punir os culpados. Não tem moral para dizer isso. Vocês viram ali a votação, né? Dá um pause lá no começo do vídeo que você vai poder ver todo mundo. Que é essa votação aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Que essa aqui é talvez o painel mais vergonhoso na história do Congresso brasileiro. Bom, qual é a conclusão? A esquerda, o governo, os lulistas, o PT, estão blindando os piores e mais corruptos cidadãos da história do nosso país. Pessoas perversas que roubaram os velhinhos e os aposentados. Milhões de pessoas foram roubadas. E o governo do Lula está blindando essas pessoas. E o STF está protegendo essas pessoas. Preste atenção nisso. O maior escândalo de corrupção que a gente já teve, a nossa Suprema Corte e o governo estão blindando os corruptos. E a direita está tentando investigar e descobrir quem são essas pessoas para que elas possam ser responsabilizadas. Mas a imprensa finge que isso aqui não aconteceu. Um painel como esse, se acontecesse no governo Bolsonaro, seria fantástico do começo ao fim, Jornal Nacional por 2 meses seguidos. Mas como é para proteger o Lula, eles fingem que não aconteceu. Tensão no Monte Olimpo. Não há de ver que os semideuses também brigam entre si? Enganados estávamos nós, que achávamos que todos eles, iluminados, sabiam lidar de forma educada uns com os outros, mas não é isso que está acontecendo. Vamos lá. Da mesma forma que o Lula tem o seu Zé Dirceu, que é a grande mente por trás de toda a facção criminosa do PT, a mente que preparou toda a estratégia ao longo dos últimos 40 anos, Lula foi, obviamente, a pessoa da frente, a linha de frente, o cara para ser o charmoso e o sedutor, mas quem organizou tudo foi Zé Dirceu. A mesma coisa acontece no STF. O Lula do STF seria o Alexandre de Moraes. Ele é a ponta da lança, aquele que foi usado e seduzido justamente por sua vaidade para ficar se postando, se colocando na frente como grande defensor da democracia. Mas havia uma retaguarda. Nesse plano que foi arquitetado dentro da Suprema Corte, tem uma mente por trás que disse, olha, você fica ali na frente, você é a cara da democracia e eu faço questão de organizar todos os outros colegas do STF aqui por trás, junto com a imprensa. Esta mente que arquitetou toda essa estrutura, que transformou o Brasil nessa ditadura do judiciário, vocês já conhecem. É o nosso querido, amado, iluminado Gilmar Mendes. O que Gilmar Mendes não contava é que não seriam apenas André Mendonça e Cássio Nunes que não cantariam de acordo com a sua música, mas um outro ministro da Suprema Corte teria um surto de sanidade. Uma consciência desperta e essa pessoa percebe que não dá mais para caminhar nesse mesmo caminho, né? Nesse mesmo percurso que o STF estava sendo levado. E essa pessoa foi Fux. Fux que no seu voto no julgamento do Bolsonaro escancarou a podridão do STF. Mostrou claramente que esse julgamento é um teatro. E aí é que a briga começa. Então eu vou mostrar para vocês agora isso aqui, ó. Gilmar diz a Fux que ele é figura lamentável e que precisa de terapia para superar trauma. Que gracinha, né? A educação desse povo é uma fofura. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo, ou seja, bateram boca. Nessa semana, em uma das salas do STF próximas ao plenário, em um dos intervalos da sessão de quarta, dia 15, Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio Gilmar. O placar da primeira turma já estava 4-0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisá-lo melhor. De acordo com os relatos das conversas feitas à coluna, Gilmar disse a Fux: vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete de Fux, José Nicolau Salvador, que se citado em uma proposta de delação premiada na década passada e demitido pelo magistrado em 2016. De acordo com os relatos, Fux reagiu, respondeu que tinha pedido vista no caso do Sérgio Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com o Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. Espera aí.
Gilmar Mendes está falando mal do Fux para todo mundo só porque o Fux não cedeu à pressão da ditadura, mas o quebra-pau continua. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que falava mal de Fux publicamente e não pelas costas. É um homem honrado por considerá-lo uma figura lamentável. Cara, um ministro do STF falando isso para outro, hein? E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas um voto de 12 horas, que não fazia o menor sentido. Rapaz, se teve um único voto que fez sentido foi esse. Finalizando por absolver o ex-presidente e condenar o mordomo, o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que teria deixado todo mundo chateado. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Durante a discussão, outros ministros entravam logo e saíam da sala diante da tensão do diálogo. Não quiseram comentar. Então, sim, Gilmar Mendes agora está com 3 problemas no STF, né? Nós temos aí o Fux, o Cássio Nunes e o André Mendonça. Nós temos o Barroso, que arregou, ficou muito chateado, porque não vai poder nunca mais voltar para os Estados Unidos e provavelmente vai perder o seu apartamento que ele tinha lá. Nós temos o Alexandre de Moraes, que também sofreu a sustação dos vistos, e a Magnitsky, a esposa, e o Lex, o escritório de advocacia, e boatos correm aí que virão agora a Magnitsky para o filho e para a filha dele. Se eu não me engano, Flávio Dino está no radar também, e assim como Gilmar também estão no radar. Lembrando que na Europa nós temos aí os partidos do Chega, no Portugal, o partido do Reforma no Reino Unido, pontuando muito bem, possivelmente conseguindo ali mais vagas, maioria das vagas nos seus parlamentos, assim como ser primeiros ministros e presidência dos seus países. Isso vai complicar para o Gilmar Mendes, cara. Imagina, o Gilmar Mendes tem um patrimônio dele todo em Portugal. O Chega está chegando em Portugal ao poder. Muito provavelmente vai fazer maioria ali, vai dominar a Câmara dos Deputados e até mesmo a presidência, o primeiro-ministro lá, né? Como é que vai ficar a situação para o Gilmar Mendes? Não sei, não vai ficar bom ou não. Será que ele vai ser expulso de Portugal também? Bom, os deuses do Olimpo estão ficando cada vez mais abalados. Finalmente aconteceu a tão esperada primeira reunião entre um representante do Brasil e do governo americano. Depois de 6 meses de Lula capitalizando politicamente e escalando a situação, dessa vez não teve como fugir por causa daquela fala do Donald Trump na ONU. Lula se viu obrigado a mandar um emissário. Mandou ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Vieira, aquele que adora se reunir com ditadores pelo mundo e defende a Venezuela. Mauro Vieira vai até os Estados Unidos para se encontrar com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos cargos mais importantes no governo americano, e é o cara que mais entende dessas ditaduras e narcoditaduras aqui da América Latina. Não gosta de Cuba, não gosta da Venezuela e não gosta do Lula também. Mas a imprensa vendeu a ideia de que os dois vão casar e ter filhos. Né, que a química entre Lula e Bolsonaro não era nem química, era uma indústria de petroquímica. Era uma coisa impressionante. Eles são apaixonados um no outro. Será que foi assim? Vamos ver o que o jornalista diz em relação à reunião destas duas pessoas. Essa aí foi uma foto tirada dos dois se encontrando. Aqui está o Marco Rubio e aqui do lado de cá o Mauro Vieira. Vamos ver como é que foi essa reunião entre os dois? Vamos escutar o que a imprensa que nos vendeu a ideia de que um casamento tem a dizer. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países. Basicamente, a proximidade do Brasil com ditaduras. Né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa. Houve um degelo nas comunicações.
A expressão em inglês é break the ice. Break the ice é basicamente começar uma conversa, tá? Né, nas relações com uma química, para a gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, sim, eu preciso trazer Agora, é o mais. O mais é a melhor parte desse trecho. esse bastidor, que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial. Preste atenção. Opressão judicial. Marco Rubio condicionou continuidade dessa relação a, provavelmente, né, acabar com a ditadura do judiciário. No Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado. Como é que é? O Mauro Vieira saiu apanhou tanto que saiu meio desnorteado. Que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou, ele achou que a relação seria diferente. Ah, mas não houve uma química? Não entendi. Você começou falando de química e degelo, relação boa, e de repente ele sai lá triste? Mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Cara, eu acho isso ótimo. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos, inclusive estão nesse momento, e saíram chorando, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Não, eu lembro da imprensa falando o tempo inteiro que ia ter um casamento, que já iam chegar lá de véu e grinalda com um buquê, né? E o padre já ia fazer selar o casamento. Vamos resumir, eu vou falar pra você o que aconteceu. O Mauro Vieira chegou lá com um bando de mané, né, esses funcionários aí do PT, achando que iam chegar lá e apresentar as fake news deles, as narrativas, as mentiras, e o Marco Rubio ia acreditar como a imprensa brasileira acredita. O que aconteceu? O Marco Rubio falou, olha, é o seguinte, para ter algum relacionamento entre Brasil e Estados Unidos de novo, vocês têm que parar com essa ditadura do judiciário, parar de prender pessoas pelo crime de opinião, parar de perseguir a direita, parar de perseguir o Bolsonaro, porque vocês estão indo pro rumo da Venezuela e da China e nós vamos ter que abandonar vocês e vai ter mais sanções. Marco Rubio escutou exatamente o oposto do que ele achou que ele conseguiria. Saiu chorando praticamente, né? Saiu triste. Por quê? Não vai conseguir dobrar. Achou que ia chegar lá, provavelmente foi oferecer a Amazônia, terras raras. Com certeza foi oferecer alguma coisa. O Marco Rubio falou, olha, não interessa. Só tem conversa se vocês pararem com essa ditadura do Alexandre de Moraes. Senão vai ter mais sanções, que fique bem claro. Saíram de lá tristes, o recado nessa altura deve ter passado pro Lula, e o Lula deve estar muito triste também. E agora chega no Alexandre de Moraes a verdade. Ó, seguinte, cara, não tem conversa, eles vão cortar o Brasil do mundo se você não parar com o que você está fazendo. Então, valeu a pena esperar. Parece que finalmente tem alguma força aí lutando para estabilizar, normalizar a democracia no Brasil.